Olá, sétimo ano, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula de Geografia. Pessoal, essa semana nós vamos falar sobre as condições hidrográficas do nosso país. Então, nós vamos falar das regiões hidrográficas brasileiras. Nós temos no Brasil 12 grandes regiões hidrográficas, mas nós vamos estudar especificamente, de acordo com o livro de vocês, as 4 principais, tá bom? Então, vocês podem acompanhar esse conteúdo a partir da página 234. A primeira grande região hidrográfica do Brasil é a região hidrográfica do Amazonas, que fica nessa região aqui do Brasil, tá? Lá no norte. A região hidrográfica do Amazonas, ela ocupa 45% do nosso território e é formada como rio principal pelo rio Amazonas e outros rios afluentes. Lembrando que o rio Amazonas ele não nasce aqui no Brasil, então essa região hidrográfica, ela inclusive toma parte aqui, ó, tá? Dessa região aqui do Peru, da Colômbia, da Venezuela. Por quê? Porque nós recebemos águas de toda essa região. Essa área de drenagem, ela recebe água inclusive desses outros países. Então, mesmo a região hidrográfica do Amazonas sendo a maior delas, que ocupa 45% do território, ainda assim ela não é a maior exclusivamente brasileira. De todas, a maior e que fica exclusivamente no interior do nosso país é a do Tocantins-Araguaia. Ela é maior do que a região hidrográfica do Amazonas, ok? Essa região aqui, ela tem comunidades que dependem exclusivamente, né, dos rios para sobreviver. Então, são as comunidades que são chamadas de ribeirinhas, né? São aquelas casas que vocês aprendem, que utilizam aquelas casas palafitas que vocês aprenderam lá no terceiro, no quarto ano, no Fundamental 1, tá? Então, aquelas casas que eles moram do lado dos rios, que fazem a casa bem alta do chão. Quando tem o período de cheias, né, as águas ficam mais elevadas e as casas ficam com uma parte ali submersa, né? Por isso que eles fazem bem alto com aqueles troncos, né, para que a casa fique fora da água e não sofra com as enchentes. Então, essas comunidades ribeirinhas, elas dependem muito da extração, né, de matérias que saem desses rios, exclusivamente a maioria delas de peixes, né? Depois, nós temos a outra região hidrográfica, que é do Tocantins-Araguaia, que ocupa essa área mais central aqui do Brasil, né? E que ocupa 9% do nosso território. É uma área que é bastante utilizada para transporte também, né? Porque os rios não são rios de corredeira, são rios mais aplanados, né? E também tem algumas partes que são utilizadas para usinas hidrelétricas, né, nas regiões que têm águas mais turvas, mais turbulentas. Então, ali nós temos a usina chamada de Tucuruí, que foi construída, né, que abastece boa parte daquela região com energia elétrica. E temos a maior ilha fluvial, a maior ilha no meio de um rio, que é chamada Ilha do Bananal. A outra região hidrográfica que nós vamos falar é a região do São Francisco. O Rio São Francisco, ele ficou muito famoso, né, recentemente aí nas novelas da Rede Globo. Então, inclusive, acho que, eu não costumo assistir, mas eu vi que tinha uma novela chamada, acho que Velho Chico, que é o apelido que é dado ali ao Rio São Francisco naquela região, um apelido carinhoso, pela dependência que as pessoas têm daquele rio. Porque essa região aqui do Brasil, onde nós temos o Rio São Francisco, é uma região muito seca, uma região muito árida. Então, eles utilizam muito as águas do Rio São Francisco, tanto para agricultura quanto para se manter. E também, claro, utilizam para produzir energia elétrica. Lá nós temos uma usina chamada Sobradinho. Recentemente também, alguns anos atrás, foi falado de um projeto do governo sobre a transposição do Rio São Francisco. O que é a transposição do Rio São Francisco? É você pegar o rio e fazer um outro lugar onde ele possa passar, como se fosse uma grande valetona, né? Faz uma continuação do rio, mas não no lugar onde ele está, né? Faz uma outra opção de trajeto para o rio, para que a água dele seja tirada do seu leito normal, uma parte dela, sai do leito normal e vai abastecer outras regiões que não haviam rios antes. Mas isso é muito criticado, gente, porque a questão de transposição tem vários problemas. Primeiro que o Rio São Francisco ele não possui a mesma quantidade de vazão durante o ano todo. Então, nos períodos de maior estiagem, com menos chuvas, o Rio São Francisco ele também perde um pouco do seu volume de água. E aí, quando você faz a transposição, que é a retirada de uma parte do fluxo do canal principal, do rio principal, você pode fazer com que o rio seque, né? Então, esse é um dos problemas.
Outro problema é a questão da poluição. As águas são extremamente poluídas já naquela região. Então teria que fazer um processo de despoluição para que as pessoas pudessem utilizar. E outra parte que mais deixa a população indignada com essa questão de transposição é que em algumas regiões onde foi feita a transposição e o rio passa no meio da cidade, as pessoas jogam esgoto dentro do rio que foi feita a transposição para tentar ajudar e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Aí você pensa, puxa vida, gastaram milhões e milhões para fazer a transposição, para levar a água do rio até um povo que não sabe cuidar, né? Então é bem complicado. Outro problema também da transposição do Rio São Francisco é que, como o nosso país é um país que tem muita corrupção, uma boa parte dos recursos que eram destinados para terminar isso não chegaram até lá e foram para o bolso do pessoal. E também, né, como a transposição ela foi meio que escolhida, em algumas regiões extremamente seca, o rio passou aonde? Passou dentro das fazendas de quem já tinha bastante grana, e quem não tinha grana continuou sem a água do Rio São Francisco. É de ficar indignado, não é? Então por isso que é tão criticado. Vamos lá. A outra região hidrográfica que nós temos é a região hidrográfica do Paraná. Essa é bem próxima à nossa aqui, tá? O Rio Paraná, juntamente com outros rios que vêm aqui do Paraguai, da Argentina e do Uruguai, faz parte da bacia do Rio da Prata, né? Então, pessoal, essa região aqui tem um grande potencial hidrelétrico. Por quê? Porque o Rio Paraná, ele passa por vários planaltos e cada vez que ele vai descendo, ele vai pegando mais velocidade, trazendo uma quantidade muito grande de águas. E aí, quando chega aqui, ó, na Foz, lá em Foz do Iguaçu, olha que bonito, o que eles fizeram? Fizeram uma usina hidrelétrica binacional chamada de Itaipu, que muitos de vocês talvez já conheçam, tá? A usina hidrelétrica de Itaipu é uma das que produz a maior quantidade de energia hidrelétrica aqui no nosso país. É uma forma de energia limpa e renovável, isso é muito bom, né? E que é responsável pelo abastecimento das regiões mais industrializadas do nosso país. Palmas para Itaipu. Legal. Perfeito até aqui, podemos continuar então. Agora vamos falar sobre o aquífero Guarani. Pessoal, então assim, existem dois grandes aquíferos no nosso país. O que são aquíferos? Os aquíferos, eles são reservas de água doce, né, que estão submersas, que estão abaixo do nosso solo e que podem sim ser utilizadas, tá? Em algumas regiões é potável, em outras regiões não. Tá? A gente já vai falar por que elas não são potáveis em algumas regiões. Então, nós temos duas grandes reservas, né, no subsolo brasileiro. A primeira delas, que eu vou falar, é o aquífero Guarani, que fica aqui, ó, mais para a região sul e centro-oeste. O que acontece com o aquífero Guarani? Antigamente, né, só se falava, nossa, quando se descobriu o aquífero Guarani, algumas décadas atrás, era, nossa, o aquífero Guarani é uma reserva de água, então quando falta água vai poder utilizar a reserva do aquífero Guarani, isso é muito bom, estamos bem aqui no Brasil, está ótimo, está. É bom? É, mas tem um porém, gente. Essas águas subterrâneas, elas também são poluídas, principalmente por quê? Porque a gente utiliza muito agrotóxico. E lembra que vocês aprenderam lá no 6º ano, né, e também no 5º ano, sobre o ciclo da água, que a água faz o quê? Ela evapora, ela forma as nuvens, chove, vai para o rio, né, uma parte da chuva vai para o rio, outra parte infiltra no solo e vai para onde? Para os aquíferos, né? Ou então vai para onde? Ou ela vai sair num outro lugar. Se ela foi infiltrada num lugar mais alto, ela vai sair lá num lugar mais baixo. Mas essa água, ela se mantém num ciclo, ela viaja o tempo todo, ela não fica parada. E a água do aquífero é a mesma coisa, né? Claro que ela não evapora lá embaixo da terra, mas em contrapartida, né, os aquíferos, quando a gente vai retirando a água de lá, através de poços para utilização, né, vai ficando um espaço ali. Depois, quando chove, a água infiltra e vai entrar lá também. Quando é feita a irrigação, né, na agricultura e sai com aquele monte de veneno e agrotóxico, ela vai entrar no solo também e vai chegar onde? Vai chegar nos aquíferos. Então, boa parte dessas águas dos nossos aquíferos já estão comprometidas. Não somente pela nossa poluição, mas também porque nos solos existem alguns minerais que são muito pesados, né, que possuem ali algumas
como é que eu posso falar para vocês? Alguns elementos químicos que não fazem bem para a nossa saúde. Então, não são todas as regiões que a água é potável e pode ser utilizada. E aí, o outro aquífero que foi descoberto recentemente, que se achava que era muito pequeno, mas que, pelo contrário, ele é muito grande, é o aquífero Alter do Chão. Esse aquífero é maior do que o aquífero Guarani, gente. Olha só que loucura. Então, se vocês olharem lá no livro de vocês, tem um desenho mais bonitinho lá na página 241, um mapinha lá que mostra esses dois aquíferos. 241 é a página. Então, vocês vão ver que o volume de água do Alter do Chão é de 162 mil quilômetros quadrados. É muita água. Desculpa, não é quadrados, é cúbicos, porque é água, né? Desculpa aí, gente. E depois, no sistema aquífero Guarani, nós temos 39 mil quilômetros quadrados, de novo, quilômetros cúbicos, que estão nessas duas grandes reservas. Pessoal, qual a importância desses reservatórios? Primeiro, né, é importante porque nós temos duas grandes reservas de água doce no nosso país. Gente, é uma riqueza imensurável, né? Mas qual que é a lição para nós, tendo descoberto aí um segundo aquífero tão rico em água doce? Nós precisamos cuidar melhor do nosso país, né? Por quê? Porque o nosso país é extremamente rico, gente. Tem países que possuem um riozinho medíocre, um riozinho lá que todo mundo se mata para pegar água. Nós temos 12 regiões hidrográficas no nosso país, sendo que 4 delas são gigantescas. Temos 2 reservas subterrâneas, 2 aquíferos de água doce. É muita coisa. E sem falar ainda que nós temos o Oceano Atlântico todo ao nosso favor, que vai ser tema das próximas aulas, quando nós vamos falar das águas oceânicas. Ok, pessoal? Desculpe o erro aí do metro quadrado, que não é, que é metro cúbico, tá? Por ser água. Fiquem com Deus, um grande abraço, estou morrendo de saudade de vocês e continuem se cuidando. Os casos de coronavírus estão aumentando, fiquem em casa, façam a higiene das mãos, usem máscaras, evitem aglomerações e façam tudo o que for possível para se cuidar. Perfeito? Um grande abraço para vocês, qualquer dúvida coloquem lá no sistema que eu vou estar respondendo. Saudades, meus queridos!